Bom dia a todos, né? Meu nome é Kátia, eu agradeço aí a comissão organizadora, a doutora Sumi, o Gilberto, e eu vim falar aqui um pouquinho sobre verduras e agrotóxicos em verduras e... Aqui não dá para voltar aqui, mas é o anterior. Verduras e legumes e a contaminação com agrotóxicos e a forma de descontaminar e vários métodos, né? Avaliação de vários métodos. Aí aqui, no início, eu falo um pouquinho sobre agricultura, né, que começou no mundo moderno evoluindo, né, e de forma a tornar cada vez mais eficaz a produção de alimentos, e a agricultura, ela surgiu desde a época que a gente era nômade, né, e foi se fixar na terra, 15 mil anos atrás, e aproximadamente 3 mil anos, a humanidade tem se desenvolvido cada vez mais em relação à agricultura, né? No século XIX, 60% da população mundial trabalhava no campo. Aí, após a época da Segunda Guerra Mundial, essa parcela era mais ou menos de 40%, e hoje em dia, 2% da população nos Estados Unidos vive no campo. Então, assim, no final da Segunda Guerra Mundial, aconteceu a Revolução Verde, né? Que trouxe mudanças cruciais que influenciam no cultivo da terra até hoje, como a modificação genética de sementes, o uso de agroquímicos, fertilizantes e pesticidas, a mecanização da produção, a introdução de novas técnicas de plantio, irrigação e colheita, né? E a produção massificada visando sempre a otimização da produção. O próximo. E aí, então, a gente tem essa nova realidade, né, de uso de agrotóxicos, colaborando para o aumento da produção, mas a gente faz essa pergunta, né, quanto de agrotóxico que é o que pode, o que é permitido, o que o seu corpo tolera, né, porque tem uma sensibilidade diferente de pessoa para pessoa. Inclusive, tem sementes transgênicas que são naturalmente resistentes aos agrotóxicos, então isso deixa os agricultores mais livres para colocarem mais agrotóxicos. E essa quantidade também, ela depende muito do país que você está. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, as taxas de agrotóxicos nos alimentos, elas são bem mais baixas do que aqui no Brasil. E aqui no Brasil, vários agrotóxicos que são proibidos lá fora, aqui são liberados, né? A fiscalização aqui no Brasil também não é tão rigorosa, e aí facilita o trabalho, o aumento na produção, né, dos insumos à custa de agrotóxicos. E eles são classificados de acordo com a sua função, né? Os herbicidas combatem as ervas daninhas, fungicidas os fungos, os inseticidas os insetos, e eles são também classificados de acordo com a categoria, a toxicidade, né? Periculosidade. Aí aqui dá para você ver categoria 1, extremamente tóxico, acho que vocês não veem minha seta, né? Mas é categoria 1 extremamente tóxico, categoria 2 altamente tóxico, categoria 3 moderadamente tóxico e a categoria 4 pouco tóxica e 5 improvável de causar dano agudo. Próximo. E aí aqui aparecem os principais agrotóxicos do mundo, né? À esquerda aparece aqui no mundo os mais vendidos, que glifosato, 2,4-D, atrazina e tudo mais, né, na ordem. E aqui os ingredientes, à direita, os ingredientes ativos para consumo no Brasil, os agrotóxicos permitidos no Brasil, né, 2,4-D, acefato, atrazina, lá embaixo lá, o glifosato, ele é menos danoso, né, classe 4, ó, lá embaixo aparece, pouco tóxico, né. E aqui no Brasil o que mais usa é o 2,4-D, que é extremamente tóxico, que é classe 1. Próximo. Aí aqui eu só trouxe uma curiosidade, que a produção da batata no Brasil anual é de 3,5 milhões de toneladas,
Produção de tomate, 4,3 milhões de toneladas, e alface, 575.500 toneladas ao ano. Pode passar o próximo. Então, o objetivo do trabalho é detectar a quantidade de 2,4-D e atrazina em batata inglesa, tomate cereja e alface. E avaliar a eficácia de diversas formas de descontaminação propostas popularmente. O próximo. Aí, de materiais e métodos, a gente escolheu esses 2 herbicidas, né, 2,4-D e atrazina, para quantificar as quantidades em microgramas nos alimentos. Próximo. E os alimentos avaliados foram... Ixi, sumiu a tela do Zoom. Achei. Os alimentos avaliados foram tomate cereja, alface crespa e batata inglesa. E quando eu fui escolher, né, esses ingredientes, que são os mais importantes, né, na agricultura, eu escolhi o mercado que tinha alimento orgânico e não orgânico. Então, assim, eu comprei pareado, né? Por exemplo, a alface, eu comprei alface normal e alface orgânica. Batata normal e batata orgânica. Tomate normal, tomate orgânico. O tomatinho cereja também, do normal e orgânico. Pode passar no próximo. E aí, o método foi o seguinte, eu lavava... Peraí, deu problema. Cada alimento foi lavado em água corrente, pesado em balança de cozinha, em gramas, né? Então, aferida a quantidade de agrotóxicos em cada alimento, antes de ser submetido a um tratamento de descontaminação. E aí, no próximo eu vou falar ainda quais são os métodos, né? Aí, depois do tempo de permanência, que depende do método que eu vou mostrar ainda, a gente mediu de novo, né? Medi de novo a quantidade em microgramas dos herbicidas. E aí, no final, foi realizado um corte nos alimentos para avaliar a quantidade de herbicida dentro do produto analisado, se a higienização vai afetar a parte de dentro, né? Se é a descontaminação. Próximo. Aí, os métodos de descontaminação que eu encontrei foram com água ácida, água alcalinizada, água oxigenada, bicarbonato de sódio, hipoclorito de sódio, iodo e o vinagre. Próximo. Água alcalinizada. Eu usei esse equipamento, né, que ele alcaliniza a água e deixa com pH até 10. Não sei se dá para enxergar aqui, mas é Strong Alkaline, ele aparece aqui. E a recomendação era de ter uma permanência de 10 minutos submerso nessa água alcalinizada para descontaminar. Próximo. Água ácida, peraí, volta. Isso. A água ácida também, a recomendação foi a mesma, de 10 minutos, que na verdade a água ácida, ela é usada para limpeza de pias, para limpeza geral, né? E aí eu acabei utilizando esse método também. Pode passar próximo. Da água oxigenada, eu encontrei na internet o método que seria 15 ml, que é uma colher de sopa, né? 15 ml de água oxigenada para 1 litro de água corrente, e ficou, o alimento ficava submerso nessa solução por 15 minutos. Próximo. O bicarbonato de sódio, eu também encontrei uma colher de sopa de bicarbonato em 1 litro de água, permanência de 15 minutos também. Próximo. O hipoclorito de sódio, que parece que é o mais conhecido, né? Em 1 litro de água, uma colher de sopa de cândida, né? De hipoclorito a 2%, e tempo de permanência de 15 minutos também. Próximo. O iodo, eu encontrei esse método de 15 ml de iodo a 2% em 1 litro de água, permanência de 1 hora, esse ficava mais tempo. Próximo. E o vinagre eram 4 colheres de sopa, né, que dá 60 ml de vinagre diluído em 1 litro de água, e tempo de permanência de 15 minutos. Próximo. Aí os resultados, né.
Eu fiz um gráfico, nesse gráfico aqui, dá para a gente ver que a água foi bastante eficiente, aqui não tem pointer aqui, mas no gráfico a gente vê à esquerda, né, vertical à esquerda, quantidade em micrograma medido, de 2,4-D, a tabela da esquerda em não orgânico e da direita em orgânico. Aí você via que antes, em azul, a quantidade era alta, né, e depois, em laranja, a quantidade reduzia bastante, exceto a da batata inglesa, que reduziu menos. Né? Próximo. E aí, essa daqui é a da atrazina, a quantidade de atrazina que eu medi. Também teve um padrão parecido com a da água do 2,4-D. Aí, o próximo. O método de descontaminação para os 2 herbicidas, com a água ácida, mostrou eficácia superior a 85% na maioria dos alimentos, menos para a batata. A batata não orgânica, que aqui não tem um pointer, mas é o quarto ali, batata inglesa não orgânica, né? O 2,4-D é a quarta linha. A eficácia foi de 20%. É que não dá para mostrar aqui com o mouse, mas dá para você ver que aqui eu coloquei, né? O alimento, a primeira coluna, a segunda coluna, o tipo, se era orgânico ou não, herbicida, se foi 2,4-D ou atrazina, o método, a quantidade antes de agrotóxico e a quantidade depois do método, né? E aí, lá no final, tem uma diferença, eu calculei a diferença entre antes e depois. Ou seja, por exemplo, a primeira linha lá, a alface crespa, eliminou 100% dos agrotóxicos, do 2,4-D, né? No caso aqui, se for comparar embaixo lá, foi 99,33% da alface crespa não orgânica, para atrazina. Então, esse método foi extremamente eficaz, menos para batata inglesa que não orgânica, que para 2,4-D foi 20%, e para atrazina foi 25%. Próximo. Aqui foi para água alcalina, manteve um padrão bem parecido, que teve uma redução importante em todos os alimentos, menos na batata inglesa não orgânica. Próximo. A atrazina também manteve o mesmo padrão, o mesmo comentário. Pode passar o próximo. E aqui a mesma tabela eu fiz para esse método. Eu fiz isso para todos os 7 métodos. Então, a água alcalina teve eficácia acima de 90% na maioria dos alimentos, né? O tomate não orgânico teve uma redução de 70% de 2,4-D e o tomate cereja teve redução de 50% na atrazina. E a batata não orgânica teve o menor índice de remoção de novo, né? Novamente. 20% 2,4-D e 25% atrazina. Aí, o próximo. Aí, com o método da água oxigenada, a gente observou esse padrão parecido com o da água alcalina e da água da água ácida, mas a alface crespa que descontaminou menos, né? Próximo. Para a atrazina, parece que a água oxigenada não tirou nada, né? Só na alface crespa. Pode passar o próximo. E ali tem um tabelão de novo. A água oxigenada foi pouco eficaz na descontaminação, tanto de 2,4-D como a atrazina principalmente, né, que teve os índices de 0 a 50%. Você vê lá embaixo que são os índices da atrazina, né? Menos da alface crespa, que teve uma eficácia até boa na remoção da atrazina, né? E para 2,4-D o método foi até eficaz, de 88% a 100% para tomates e tomates cerejas, e alface não orgânica. O restante foi bem ruim, assim, né? 50% a 40% é uma percentual ruim. Próximo. Aí aqui o do bicarbonato de sódio, que também não foi muito bom, né? Dá pra gente ver que em não orgânico reduziu pouco. Em orgânicos já parece que reduz mais, mas na batata inglesa também não reduz. Próximo.
Para atrazina parece que também não reduz bem o método com o bicarbonato. Próximo. E então o bicarbonato de sódio ele foi eficaz na descontaminação da alface, né? E para retirada de 2,4-D de tomate, tomate cereja não orgânico, 75%. O resto foi bem baixo, né? 20% para batata inglesa, 0% a batata inglesa orgânica. Isso também é esquisito, né? A gente pega os resultados e fica olhando e fala, mas o que está acontecendo, né? Próximo. Aí o hipoclorito de sódio, que é o mais conhecido, ele reduziu bastante o índice de agrotóxicos dos alimentos, menos da batata. Próximo. Da atrazina também um pouquinho menos para cereja, né? Tomatinho cereja, próximo. Bom, e o método do hipoclorito de sódio teve a maior parte dos alimentos eficácia de 90%, acima de 90%. O tomate cereja não orgânico teve eficácia de 73,3%, mas para remoção de atrazina foi 0%, você vê lá embaixo, no último, né? E a descontaminação continuou baixa para batata inglesa não orgânica. 20% para 2,4-D e 0% para atrazina. Aí também teve o tomate não orgânico, que foi 0% de atrazina, continuou igual. O iodo teve esse padrão, né? Batata inglesa e tomate cereja não orgânica não descontaminou quase nada. Quer dizer, não descontaminou. Próximo. E a atrazina também teve esse padrão parecido. Próximo. O iodo apresentou uma eficácia razoável, né? Dá para ver pelo... Pode passar o próximo. Isso. Que a gente vê bastante por esse última coluna, né? Teve uma descontaminação boa para alface, mas aí teve uns valores medianos, 0% da batata inglesa não orgânica, essa distribuição que está aí. Próximo, vinagre, que é o último. Ai, peraí, sumiu aqui. Sumiu minha tela. Eu estou alternando entre o Zoom e o PowerPoint aqui. O vinagre, então, ele não teve uma eficácia muito boa, né? A maior parte dos alimentos, pode passar. Próximo. Ele não teve uma redução tão grande, né? Dos agrotóxicos. Próximo. Aí aqui é aquele tabelão, né? Que ele até teve uma boa remoção para alface, tomate, ali em cima. Alface crespa aqui para atrazina e tomate cereja, mas o resto foi 50% e abaixo disso, né? Muito baixo. Pode passar próximo. Aí aqui eu fiz uma tabela, deixa eu explicar melhor essa tabela aqui. Comparando as quantidades de agrotóxicos antes de descontaminar e depois do procedimento e depois que cortou. E essa quantidade corresponde à média de 2,4-D em todos os alimentos não orgânicos. Essa tabela é dos alimentos não orgânicos, né? Você vê que o tomate, na média, tinha 3.571, e quando você corta e mede dentro, mesmo depois de descontaminar, 4.285. Então, assim, a concentração antes era 21,58, aumentou para 25,9. Ou seja, dá para ver pela tabela aqui que todas as concentrações aumentaram muito, mesmo descontaminando, quando você cortava e media dentro. Então, o agrotóxico está dentro, né, dos alimentos. Só alface crespa que eu não consegui cortar, quer dizer, não fazia sentido, né, cortar. E aí, próximo. Aqui eu coloquei a mesma tabela, só que para atrazina e não orgânicos. Então,
todos eles, não teve nenhum que reduziu a parte de dentro, né, da contaminação de agrotóxico. Pode passar o próximo. 2,4-D em orgânicos, a concentração de todos está aumentando, ó, do tomate 17 para 25, tomate cereja de 42 para 64, batata inglesa de 28 para 35, próximo. E essa é a atrazina, que também está aumentando em todos. Pode passar o próximo. E aí, então, fica aí a discussão, né? Aliás, eu também ia acrescentar essa informação, que durante o trabalho, né? Aliás, no comecinho, na verdade, eu cheguei a medir na água que eu estava fazendo esse trabalho, e achei 100 microgramas em 1 litro de água da torneira. Então, assim, a água já está contaminada, né? O alimento já absorve esse agrotóxico antes, né? De mais nada. Uma coisa também, um ponto que eu ia levantar também é que o alface não orgânico foi um dos alimentos com menores percentuais de contaminação, e tem um viés aí, né? Porque o alface não orgânico que eu achei no mercado, ele era hidropônico, ele não era plantado na terra. Então, assim, eu comparei alface não orgânico hidropônico com alface orgânico da terra. Isso também é um viés, né? Não dá para a gente afirmar muita coisa. Pode passar o próximo. Então, depois do corte, a gente viu aí que todos os alimentos aumentaram, né? Ou ficaram iguais em quantidade de agrotóxicos. Pode ir próximo. E aí a gente conclui que a gente percebe que, assim, esses métodos de descontaminação reduziram, a maior parte dos métodos reduziu a descontaminação. Menos a batata, né? Parece que a batata talvez precise de mais tempo para descontaminar. E os procedimentos de descontaminação que tiveram maior eficiência, né? Seria a água alcalina e a água ácida. Próximo. Então, acho que era isso o recado que eu queria dar. Obrigada.